quero dar uma oportunidade para vocês. A Faculdade Vitória em Cristo, ela tem desenvolvido diversos cursos e nós estamos fazendo alguns sorteios. Nós vamos sortear uma bolsa de 100% para graduação, uma bolsa de 100% para o seminário, vamos sortear uma bolsa de 100% para pós-graduação. Tem gente que já pegou aí, já está com o celular apontando. Corre, porque não vai ficar para sempre aí no telão, não. Aproveita a oportunidade. Quando você escanear esse QR Code, vai cair direto no meu WhatsApp. Aí você já tem uma mensagenzinha automática. Aguarda que depois eu vou te mandar o link dos sorteios. Você vai poder participar dos sorteios. Nós informamos quem ganhou pelo WhatsApp, por e-mail. Vai fazer um cadastro pequeno, tá? Escaneia aí, vai me mandar uma mensagem e aguarda. Na parte da tarde eu te mando os links do sorteio. Então, se você quer participar de um sorteio de uma bolsa de 100% da graduação, uma bolsa de 100% da pós-graduação em teologia bíblica ou sistemática, uma bolsa de 100% do seminário teológico, que você pode fazer ele tanto de forma online, o seminário pode ser feito totalmente online, como pode ser feito também semipresencial, como o pastor Josué anunciou aqui. O seminário é um curso da faculdade que permite aula presencial. Então, aqueles que gostam de uma aula presencial vão poder participar. E até quem nos assiste aí pela internet, você também pode participar. É só escanear o QR Code, vai cair no meu WhatsApp, tem uma mensagem automática, aguarde, tá? Na parte da tarde eu vou te mandar o link, os links do sorteio, para que você possa então participar e quem sabe ganhar esse presente. Amém, igreja? Então vamos para a nossa ministração. Se alguém não conseguiu escanear por alguma razão, no final do culto conversa comigo, eu te oriento, pego o seu número e mando para você também. Tem meu número aí também na arte, tá? Mandando uma mensagem no WhatsApp nesse número, eu também vou poder te responder. Qualquer coisa, tira uma foto e depois você manda a mensagem. Estou vendo várias pessoas ainda com os seus celulares apontando. Qual foi a frase que nós passamos todo esse mês declarando, declamando? Qual foi a frase? Qual foi o versículo? Pode colocar aí para mim, Felipe? Bota aí. Olha, vamos lá junto, 1, 2, 3 e... Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Números 23, 20. Eu quero que você declare comigo assim, ó: eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Mais uma vez, eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Dá um aplauso para Jesus. Aproveita a chance e fala para quem está perto de você assim: você é abençoado. Mas também fala assim: não perca a sua bênção. Quando nós lemos esse texto, é um texto que nos abençoa. É um texto que fala forte ao nosso coração. Mas não é só declarar o texto. É preciso compreender. Quem fez essa declaração? Por que essa declaração foi feita? O que essa declaração significa? Qual é o contexto bíblico desta declaração?
E a partir dessas respostas eu consigo entender melhor como que essa declaração se aplica à minha vida, se aplica a nós hoje. Eu não vou perder a oportunidade de pregar sobre esse texto. Passamos o mês inteiro e ainda vamos até domingo que vem declarando. Mas eu quero que você compreenda, que você entenda, que você conheça o que a Bíblia diz sobre isso. Para compreender a força desse texto, nós precisamos observar o seu contexto. Quem fez essa declaração foi um homem chamado Balaão. A história de Balaão se encontra no livro de Números, que é o livro que nós estamos lendo esse mês. Capítulos 22, 23, 24, depois dá um salto, vai até o capítulo de número 31. Abra sua Bíblia em Números 22. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque você vai passear comigo um pouco nesse texto, para que você possa entender melhor o significado dessa palavra. No capítulo 21, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o capítulo 21 fala de grandes vitórias. Fala sobre a vitória sobre o rei Arade, a vitória sobre Seom e sobre Og. Israel vem dominando, vem guerreando e vem vencendo o tempo todo, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. E quando chega no capítulo 22, os israelitas estão acampados, olha o versículo 1, nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. E aí aparece uma figura, aparece Balaque. Quem era Balaque? Balaque era rei dos Moabitas. O povo de Israel está ali acampado nas planícies de Moabe. O Balaque, rei dos Moabitas, percebe isso e ele fica temeroso, porque a nação de Israel, o povo de Israel, se tornou uma nação poderosa e vem vencendo todos os inimigos no seu caminho. Então ele manda chamar Balaão. Balaão não está ali, Balaão está numa terra distante, mas ele manda pessoas até Balaão, e esse é o contexto do capítulo 22, para que Balaão saia da sua terra. Balaão era um vidente conhecido, era um profeta de destaque naquela época, e Balaque então oferece dinheiro, muitas riquezas, para que Balaão venha até as planícies de Moabe e amaldiçoe o povo de Israel. Esse é o contexto bíblico dessa passagem. No versículo de número 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Estou lendo na NVI. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. E Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão:
não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Diga glória a Deus, irmão. Oh, aleluia. Balaão não vai. E acontece que Balaque não se dá por vencido e manda uma nova comissão até Balaão, com mais príncipes, com mais autoridades e também com mais dinheiro, com mais riquezas, com mais recompensas. E Balaão, apesar de ter ouvido do Senhor que não deveria ir com aqueles homens, porque o povo era abençoado e ele não poderia amaldiçoá-lo, em razão das riquezas, em razão do poder, da fama, Balaão cede e vai com aqueles homens para Moabe. Balaão tenta negociar com Deus, e eu aprendo uma verdade aqui, irmãos: Deus não nos obriga a nada. A bênção de Deus está sobre nós na medida em que nos colocamos debaixo dela. Todas as vezes que saímos debaixo da bênção do Senhor, nos colocamos debaixo da maldição do inimigo. Deus quer nos abençoar. A vontade de Deus é abençoar. Nosso pastor fala sempre aqui, nos ensina: o nosso Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus amaldiçoador. O nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus abençoador. Mas a bênção de Deus é para aquele que se coloca debaixo da sua autoridade. Balaão já estava com o coração comprometido. Deus já havia dito que não, e ele negocia com Deus, e aí Deus deixa ele ir, então vai. Mas Deus ainda fala para ele assim: você só poderá falar aquilo que eu lhe disser. No caminho para Moabe, tem um dos eventos mais interessantes da Bíblia, e todo mundo já ouviu essa história. Balaão está montado na sua jumenta, a jumenta está andando num caminho estreito, e de repente, um anjo do Senhor se coloca em frente, bloqueando o caminho. Balaão está com a sua visão tão comprometida que ele não consegue enxergar o anjo do Senhor, mas Deus deixa a jumenta ver. E a jumenta olha para aquele anjo com uma espada desembainhada, flamejante, na frente do caminho, para que Balaão não seguisse com aquele povo. E o que ele faz? Ele bate na jumenta, ele espanca a jumenta não quer passar, e ele tenta forçar a jumenta, ela aperta ele no canto. Eu entendo, uma montanha rochosa. Provavelmente você já viu essas cenas em filmes, no deserto, aqueles caminhos estreitos, e a jumenta então aperta a perna de Balaão contra a parede, contra ali a montanha, machuca, e ele bate nela, e a jumenta então se deita e para. E quando isso acontece, Balaão bate mais uma vez. E aí Deus usa a jumenta para falar com Balaão. Versículo de número 30, do capítulo 22. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?
Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Versículo 32, o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Observem que Deus usou todos os meios para alertar Balaão, para fazer com que Balaão entendesse a sua vontade, para que Balaão ficasse onde Deus mandou e não seguisse por um caminho mau, por um caminho errado. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Muitas vezes Deus fala de todas as formas com uma pessoa, mas o seu coração está tão duro, empedernido, coração de pedra, que ela não consegue perceber Deus falando com ela. Diante disso tudo aqui, que nós acabamos de ver, era para Balaão voltar rapidamente para a sua terra, mas ele prosseguiu seu caminho com os moabitas. Nessa manhã abençoada, eu quero profetizar um coração de carne, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Que toda dureza de coração seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Que você receba um coração de carne cheio do Espírito Santo e da revelação do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Esse texto aponta para uma tipologia bíblica. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. A história de Balaão tipifica para nós verdades e princípios espirituais. Balaque é o inimigo que deseja nos derrotar. Balaão representa a realidade do mundo espiritual. E Israel é o povo de Deus que aponta para nós, a igreja de Cristo. E quando eu olho para essa tipologia, eu preciso aprender a valorizar o mundo espiritual. Nós vivemos um tempo em que a racionalidade, a materialidade, o mundo visível tem sobrepujado o mundo espiritual. Muitas pessoas não dão mais o devido valor às coisas espirituais, e isso acontece desde os tempos bíblicos. A realidade espiritual é verdadeira. Há um mundo espiritual que nos cerca, para o qual devemos dar a devida atenção. Quando Israel chegou às campinas de Moabe, ele enfrentou um tipo de inimigo diferente. Como eu disse no início, Israel vinha de muitas vitórias. Os povos se levantavam para guerrear, Israel guerreava e vencia, e sem dúvida, todas as vitórias de Israel foram dadas por Deus. Mas quando chega nas campinas de Moabe, Israel enfrenta um inimigo diferente. O rei de Moabe não saiu à guerra contra Israel. O rei de Moabe chamou um vidente para que viesse amaldiçoar o povo de Israel. Isso fala de realidade espiritual. Isso nos alerta, porque eles estavam acampados tranquilamente no vale. Os israelitas não faziam ideia que Balaão estava tentando amaldiçoá-los para que pudessem ser derrotados
pelos midianitas e pelos moabitas. Efésios capítulo 6 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há um mundo espiritual. Não se esqueça disso. Valorize a espiritualidade, porque Deus tem te dado o conhecimento dela. Existem pessoas que não conhecem a realidade espiritual e vivem apenas na dimensão do mundo terreno e físico, mas nós, pela palavra, temos nossos olhos abertos e conhecemos sim que há uma realidade espiritual. E na realidade espiritual, irmão, precisamos lutar com armas espirituais. Armas terrenas e carnais podem até vencer batalhas terrenas e carnais, mas batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Há um inimigo contra nós, sim. A Bíblia é clara, 1 Pedro 5,8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu quero que você fique tranquilo nessa manhã, porque você está na casa de Deus, e você faz parte do povo de Deus. Pessoas como Balaão podem estar tentando até lançar maldições contra nós. Podemos até não saber e não estar vendo isso, mas o nosso Deus está vendo, e Deus tudo sabe. É Ele que nos protege das investidas de Satanás. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Quanto mais tentam nos amaldiçoar, mais o nosso Deus nos abençoa. Oh, aleluia! Se é para Jesus, aplaude com vontade. E eu vejo isso claramente na palavra de Deus. Quatro vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel. 4 vezes Deus o fez abençoar o povo de Israel. 4 tentativas de maldição, 4 concretizações da bênção de Deus sobre o seu povo. Quanto mais tentam nos amaldiçoar, mais Deus nos abençoa. Podem se levantar contra você e contra a sua casa, é Deus quem te guarda, te garante a vitória e abençoa a sua história. Oh, aleluia! Toma posse dessa palavra, irmão. Declara comigo: eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Aleluia, aleluia, louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor. Capítulo 23 de Números. Eu não sei se a sua Bíblia traz os títulos. Na versão que eu estou aqui em mãos, diz, logo no início do capítulo 23, o primeiro oráculo de Balaão.
no versículo 13, o segundo oráculo de Balaão. Em outras versões pode ter outro título. No versículo 27, o terceiro oráculo de Balaão. No capítulo 24, versículo 15, o quarto oráculo de Balaão. E no versículo 20, os últimos oráculos de Balaão. Oráculos são predições, são profecias. E eu quero ler com você essas profecias, porque, como eu expliquei, o contexto imediato aponta para Israel. São profecias que apontam para o povo de Deus naquele momento. Mas numa análise tipológica bíblica, essas bênçãos também apontam para nós. E eu quero ler com vocês, eu quero que você esteja com a sua mão estendida para receber as bênçãos do Senhor. E como o nosso Deus trabalha de forma interessante, de todas as 4 que nós vamos ler aqui, a última é a mais impactante de todas. E eu vou te explicar por quê. Números 23, de 7 a 10, diz assim: Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o fim deles. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, irmão. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. Um povo que vive separado, um povo que não é como qualquer nação, um povo que Deus abençoou e que ninguém pode amaldiçoar. Oh, aleluia! Toma posse dessa palavra. É profecia sobre a sua vida. Números 23, 18. Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso revogar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa,
levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Oh, irmão, receba do Senhor essa palavra. Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele te fez. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não há desgraça sobre a sua vida, pois o Senhor tem te abençoado e ninguém pode revogar essa bênção. Oh, aleluia! Seja fortalecido na força do Espírito Santo, seja cheio de graça, de autoridade, de poder. Pega essa palavra e toma posse dela para a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Terceira profecia de Balaão, Números capítulo 24, versículo 3 até o 9, acompanhe na sua Bíblia. E ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Oh, aleluia! Aleluia, igreja! Aleluia, igreja! Prosperidade da parte de Deus, satisfação da parte do Altíssimo, reservatórios de água transbordarão, lavouras bem irrigadas, um rei maior do que todos os reinos. Essa é a bênção que está sobre a igreja do Senhor. Essa é a bênção que está sobre a sua vida. Beleza da parte de Deus para a sua família. Oh, aleluia! Louvado para sempre seja o Deus que nos abençoa. Aleluia! Aleluia! Quarta e última profecia, ou oráculo de Balaão. E aqui, irmãos, eu fiquei tão impactado quanto eu estudava a palavra. Por isso é importante que nós estudemos, conheçamos de uma forma mais profunda a palavra do Senhor. Balaão era indigno. Balaão tinha o seu coração duro. Deus tentou impedir que Balaão fosse lá, mas Balaão foi. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse, porque quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E eu não sei se você conseguiu perceber, porque na pregação o tempo é curto para explicar tudo.
Mas as profecias que Deus colocou na boca de Balaão, elas tinham um caráter progressivo. Deus foi se revelando progressivamente a esse profeta indigno. Eu já aprendo que Deus a todos quer salvar, que o amor de Deus está derramado sobre toda a humanidade, que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, que a vontade de Deus é que todos se salvem. E Deus deu essa oportunidade a Balaão de uma forma extraordinária. Deus foi revelando-se a Balaão de uma maneira progressiva. E quando chega na última profecia, irmãos, que impacto, que graça, que poder extraordinário do nosso Deus. Vejam se vocês conseguem perceber o que Deus está falando com Balaão nessa profecia. Essa profecia, ela extrapola em muito Israel daquele tempo. Essa profecia que Deus deu a Balaão, no meio do deserto, um profeta indigno, ela se cumpriu há 2000 anos atrás. E ela ainda há de se cumprir, muito em breve. Essa profecia que nós vamos ler agora, ela é uma profecia messiânica. E ela é também uma profecia escatológica. Ela se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Salvador. E ela ainda há de se cumprir na sua volta, quando buscará a igreja, arrebatará o seu povo, virá o milênio e voltará novamente para governar sobre as nações. Eu quero que você leia junto comigo e que você entenda o que o texto está dizendo. Números 24, versículo 15 até o 24. Então pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente, pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Eu quero que você entenda essa profecia. No versículo 17, quando ele diz: eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto,
uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a estrela da manhã que brilha sobre a terra. Ele é o Rei dos Reis, que governa o mundo na palma de suas mãos, e em breve levará a sua igreja para estar com Ele por toda a eternidade. Oh, aleluia! A última profecia, Deus a revelou a Balaão. Falava de Israel, sim, mas falava de mim e falava de você. Falava de Jesus. Parte dela se cumpriu, parte ainda se cumprirá, pois o Rei está voltando. Levará a sua igreja com ele para as moradas celestiais. Aqueles que não estiverem prontos, aqueles que não estiverem debaixo da bênção do Senhor, passarão pela grande tribulação e verão a derrota de todas essas nações. Mas nós somos abençoados. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Você pode falar isso, irmão? Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Mais uma vez, eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Oh, aleluia! Mas eu não posso também deixar de falar isso aqui para vocês. Depois de todas essas palavras de bênção, depois de todas essas revelações da parte de Deus a Balaão, meu Deus do céu. Quando chega no capítulo 25, irmão, se você ler o último versículo do capítulo 24, diz assim, ó: então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Quem dera que Balaão tivesse ido para casa direto, que ele tivesse parado por aí, que ele tivesse entendido as revelações de Deus nas profecias que lhes foram entregues. Mas antes desse versículo se concretizar, Balaque ganancioso, Balaão ganancioso, não estava ainda satisfeito com aquilo que Deus já lhe tinha presenteado. Ele arma um plano. Balaão diz assim: uma vez que eu não posso amaldiçoar, eu vou fazer com que eles mesmos se amaldiçoem. Como assim, pastor? E aí vem a minha pergunta: o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode perder a sua bênção. Coloca aí na tela, por favor, a mídia. Como? O povo de Deus, você já viu, tentaram amaldiçoar, mas Deus não permitiu. Mas isso não quer dizer que o povo não possa perder a sua bênção. É por isso que a frase que Deus colocou no meu coração, enquanto eu estudava essa mensagem, é: eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Como que eu posso perder a minha bênção? Ainda determinado a ganhar a recompensa prometida, Balaão elaborou um plano, pelo qual o próprio Deus destruiria Israel. Balaão orientou que Balaque enviasse as mulheres jovens do povo de Moabe para se misturar aos israelitas e desviá-los
de Deus para a adoração degradante a Baal. Isso você vai encontrar em Números capítulo 31, versículo 16, se você quiser marcar na sua Bíblia. Eu vou ler na NTLH, que eu achei a versão mais clara para explicar isso. Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma grande epidemia no meio do povo. Balaão não tinha como amaldiçoar o povo de Deus. Mas o povo perdeu a sua bênção quando cedeu às tentações do inimigo. Números 25, volta. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 9 do capítulo 25. E os que morreram daquela praga foram 24 mil pessoas. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Oh, aleluia! Declara isso, igreja, e toma posse. Não perca a sua bênção. Não dê lugar ao inimigo. Não abra brecha no seu coração. Não siga os conselhos do mundo. Fique firme com Jesus e debaixo da bênção que Ele já te colocou. Oh, aleluia! Para encerrar a minha mensagem nessa manhã, o trágico fim de Balaão. Depois de tantas oportunidades, depois de receber palavras proféticas direto de Deus, depois de receber a revelação da vinda do Messias e de eventos escatológicos que ainda se cumprirão, depois de aprender que quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa, ainda assim o duro Balaão não se converteu. E a Bíblia é clara, irmão, não tem para onde fugir. O salário do pecado é a morte. E quando chega no versículo 8 do capítulo 31, no 25, do 16 ao 18, Deus ordena que Moisés comece uma guerra contra Moabe por conta do que eles fizeram, por conta do plano de Balaão que foi colocado em prática. Deus julgou o seu povo, 24 mil morreram, mas Deus também veio julgar Balaque, veio julgar os moabitas, veio julgar os midianitas, povos que levaram Israel a perder a sua bênção naquele momento. E no capítulo 31,
Versículo 8 diz: mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, e Eve, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Balaão morreu sem salvação. Balaão morreu no meio dos inimigos, depois de experimentar a glória de Deus sobre a sua vida. A história de Balaão marcou de tal forma o povo de Israel, que quando nós lemos o Novo Testamento, encontramos referências a Balaão. Os apóstolos João, Pedro e Judas falam de Balaão. 2 Pedro 2,15 diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Judas, capítulo 1, versículo 11 diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. E Apocalipse 2,14 diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. 3 apóstolos destacam o caminho errado de Balaão, o erro de Balaão e a doutrina de Balaão. A grande verdade, irmãos, é que Balaão valorizava mais o material do que o espiritual. Estava no contexto da espiritualidade, não fazia parte do povo de Deus, mas recebeu revelações do próprio Deus. Não apenas ouviu de alguém, mas ele mesmo pronunciou a palavra de Deus. Embora ele fosse um vidente ou um profeta, conhecesse o mundo espiritual, recebesse mensagens do próprio Deus, o seu coração estava no mundo terreno e nos prazeres da terra. Balaão é um tipo de todos aqueles que, conhecendo a Deus, ainda voltam suas costas para ele, para se agarrarem às coisas temporais de um mundo maligno. Mas eu e você não somos como Balaão. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Queria que a igreja se colocasse de pé. Quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos adorar a Deus nessa manhã. Estamos reunidos na casa do Senhor. E eu quero dar oportunidade a você que está aqui hoje de estar debaixo da bênção, de valorizar aquilo que Deus já separou para você, de viver com Cristo uma vida de vitórias, de cortar toda e qualquer iniquidade, pecado da sua vida. Vamos louvar? Onde iremos nós?
Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sou. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Oh, aleluia! Eu quero convidar você que está aqui nessa manhã e quer estar debaixo da bênção do Senhor. Eu quero orar por você hoje. Eu quero te convidar com toda a educação e todo o carinho, que você saia do seu lugar e venha até aqui no altar, para que possamos orar pela sua vida. Você que quer mudar a sua história hoje, a porta está aberta. Não faça como Balaão. Deixa Jesus entrar na sua história. Deixa Ele entrar na sua vida e mudar, transformar o seu futuro. Você não vai morrer sem Jesus. Você vai viver, porque todo aquele que tem Jesus não morre, mas vive a vida eterna. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida nessa manhã? Eu te convido a sair do seu lugar e vir até aqui ao altar, para que possamos orar por você. Se você está aqui nessa noite, ou perdão, nessa manhã, não perca essa oportunidade. Vem para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa Ele te abençoar. Não importa o passado, importa o presente e o futuro. O passado fica para trás, começa uma nova história na sua vida hoje, mas você precisa tomar essa decisão. Se tem alguém na galeria, pode vir, pode descer, a gente espera você chegar aqui. Se tem alguém aqui no templo, basta você sair do seu lugar e vir até aqui na frente, e nós vamos orar por você. Pastor, eu preciso ir aí na frente? Precisa. Você precisa declarar que deseja Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador. Se você trouxe alguém, um convidado, é a hora de você perguntar para ele. Se coloque à disposição para vir com ele. Às vezes,
a timidez, às vezes, os problemas, tentam nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer que você está livre. Nada pode impedir que você viva os planos de Deus para você. Se tem alguém aqui hoje que precisa mudar a história da sua vida, sai do teu lugar agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem alguém para Jesus? A porta ainda está aberta. Ainda há possibilidade de salvação e de transformação e de uma nova vida com Cristo. Às vezes a gente insiste porque sabe que há uma batalha interior, há uma luta interna. No momento em que uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor, diz a Bíblia que tem uma festa no céu, de tão importante que é esse momento. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Sai do teu lugar e vem até aqui na frente. A sua oportunidade é hoje. Deus te trouxe para ouvir uma palavra, para conhecer uma verdade e para mudar a sua história. Você vem? Você escolhe Deus hoje? Mudar a sua vida? Se não há, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer pela oportunidade que temos de estar na tua casa, de cultuar a tua santidade, de entregar a nossa adoração e de aprender a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir pela tua igreja. A tua bênção está sobre nós. Eu sou abençoado e não vou perder a minha bênção. Que assim seja na vida do teu povo. Guarda o nosso coração. Livra-nos, Senhor, das ciladas do diabo. Que estejamos de pé diante do Senhor. E que se houver aqui, Senhor, nessa manhã, alguém que ainda não entregou a sua vida a Ti, que essa pessoa possa ter uma outra oportunidade de viver todos os Teus planos. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?